Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Meu convidado dessa semana é o Gustavo Meliski, que é fisioterapeuta do SESI e da Seleção Brasileira de Triatlo. Bom, nesse episódio a gente conversou um pouco sobre esse trabalho que o fisioterapeuta faz no alto rendimento, né? Então ele acompanha o SESI, acompanha atletas como a Luísa Batista, o Manuel Messias, o Reinaldo Colucci e também os atletas da seleção, mas ele explicou muito como é trabalhar, como é o papel do fisioterapeuta hoje com o alto rendimento. Toda a parte de estudar a carga do atleta, preparar o atleta para receber cargas. Então, um trabalho de prevenção muito mais do que de contenção de lesão, depois, se essa é a palavra certa. Então, a gente conversou muito sobre essa dinâmica, como funciona, o que o Gustavo acredita que seja o papel hoje do fisioterapeuta. Então, muito legal as mudanças que a gente vê nessa profissão também. E ele fala um pouco disso, dos anseios que a profissão tem hoje para poder se manter ali também ganhar um protagonismo dentro do alto rendimento. Então, hoje, numa equipe multidisciplinar de atleta de alto rendimento, né, fala sempre de psicologia do esporte, né, psicólogo do esporte, médico do esporte, treinador, mas também a fisioterapia alçando ao nível também da importância igual, e é o que ele fala um pouco no episódio, né, desse papel da análise de dados, enfim, várias coisas, são vários insights muito legais. Então, quem está pensando também em entrar na fisioterapia esportiva e principalmente cuidar de alto rendimento, ele dá umas dicas bem interessantes. E foi um papo muito legal com esse pessoalmente na World Cup em Brasília. A gente já trocou muitas ideias, então a gente veio já nessa conversa aqui para poder marcar o podcast. Então aproveitamos agora que eles estão de férias, né? Os atletas de alto rendimento estão de férias, voltando agora, para ele contar um pouquinho como é que também é esse dia a dia, todos os aprendizados que ele teve ali com os atletas. E ele também fala dele na época dele do triatlo, então vale a pena conferir. Bom, antes de seguir para o episódio, falar da Dux, a nossa patrocinadora. Então, toda a linha da Dux com descontássimo no Tri. Acabei de fazer uma prova em Salvador, usei toda a nutrição da Dux, então Energy Kick, pré-prova, Hydrolyte dentro da prova e o Recovery ali no pós-prova. Então, muito, muito legal a linha da Dux. Tem agora a barrinha voltou, tem um monte de coisa. Então, não deixem de aproveitar e conhecer toda a linha da Dux e falar do MT Club. Então, se você gosta do conteúdo do Mundo Tri, quer que a gente produza cada vez mais conteúdo para vocês, vocês podem patrocinar o Mundo Tri também. Pois aqui do lado do botão inscreva-se no YouTube, tem o botão Seja Membro, e aí no botão Seja Membro você vai ver todos os benefícios que os membros têm. Então, o valor de R$ 1 por mês, você pode estar patrocinando aqui o Mundo Tri e ajudando a gente a fazer cada vez mais conteúdo. Nesse episódio, eu trouxe duas perguntas feitas pelos nossos membros. Eles nos ajudam sempre a montar a pauta, sabem de tudo antes, todo mundo. Estão assistindo esse episódio 24 horas antes de você. E tem mais outros benefícios que a gente está montando bastante coisa aí com o MT Club. Então, gosta do Mundo Tri? Associação MT Club, vem fazer parte aqui do grupo de membros. Vou deixar aqui no link também na descrição, nossa camiseta, boné, todos os links que vocês já conhecem. E agora sim, vamos para o MT Cash com Gustavo Melis. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash. Meu convidado hoje é o professor doutor Gustavo Melis. Só porque ele falou para eu não falar isso, eu falei, só de propósito. E aí, meu velho, beleza? Tranquilo, Gabriel. E você? Tranquilo. Agora vai ser só Gustavo, prometo. Não vai ser mais professor doutor. Boa. Melhor, melhor. Cara, primeiro te agradecer aí pelo tempo. A gente se encontrou lá em Brasília, né? E na WTCS, e depois tua vida, para variar, uma loucura, né? É, de viagem. Tem que fazer um vlog, cara, da tua vida de SESI e seleção. Mas que bom que deu tempo da gente gravar ainda esse ano, que eu tenho um monte de dúvidas aqui, curiosidades. Não, cara, que é isso. Obrigado pelo convite. Quando a gente bateu aquele papo lá em Brasília, eu estava naquela correria, prova feminina, acompanha masculina, ver como que está um atleta, ver como que está outro. E realmente achar um horário ali naquele momento, depois tinha PAN, tinha Copa do Mundo, estava uma loucura. Aí agora os atletas tiraram um descanso, já estão retornando, né, para começo de temporada, e aí agora está um pouco mais tranquilo, dá para a gente combinar. E realmente eu preciso mesmo mostrar um pouquinho como que é um pouco mais essa realidade, cara. É que é tanta correria que aí nos dias você fala, meu, não quero expor tanto atleta, mostrar tanta coisa, aí você fica controlando um pouco, mas dá para fazer muita coisa ali assim com essa galera. Cara, começando aí do começo, como é que tu foi parar no triatlo, assim? Você era triatleta antes e fisioterapia veio depois? Como é que entrou tudo isso na Bom, tua cara, vida aí? eu vou tentar me prolongar muito nisso, mas na verdade eu era da natação. Eu fui atleta de natação, sempre fui atleta de natação e consegui uma bolsa de estudos numa universidade em Ribeirão Preto, né? Integrei essa equipe na universidade,
disputei Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Mercosul, Troféu Brasil, Finkel. Tu E aí nadava o eu quê, tinha cara? um Qual, desempenho, qual que era a tua? nadava 100, 200 livre e 100, 200 costas, cara. Caralho. Uma vertente completamente diferente Exato. do que é o triatlo em si, né? A minha distância era até a primeira boia, depois eu deixo quieto. E aí eu entrei na faculdade sabendo que eu queria trabalhar com esporte, cara. Fiquei em dúvida entre uma série de cursos lá e acabei optando pela fisioterapia. No decorrer do curso eu vi que eu ia ser mais um atleta de natação, né? Eu tinha um tempo bom em algumas instâncias, assim, mas era uma coisa que o sonho olímpico era longe. Uhum. Então eu acabei optando gostei muito da física, comecei a optar um pouco mais pelos estudos, pela parte científica, pela questão da pesquisa, e saí da faculdade, cara, fui fazer mestrado. Saí direto da faculdade, entrei direto no mestrado e a minha pesquisa de mestrado envolveu nadadores, ciclistas e corredores. E eu queria saber basicamente como que eles estavam pré-competição e o que que uma prova, uma competição gerava de desgaste nesses atletas que causava no organismo desses caras. Junto com isso, eu fiz a especialização, tive título de especialista em fisioterapia esportiva e tal, e saí do mestrado, doutorado. Falei, beleza, gostei disso, quero dar aula, já comecei a dar aula na universidade aqui em Ribeirão, e aí meu trabalho de doutorado não foi uma competição, mas foi uma temporada inteira acompanhando esses atletas, né, cara? Eu queria ver como que eles começavam a Uhum. temporada, as oscilações que tinha ali durante essa temporada, não só da questão de lesão, mas também da performance e as alterações fisiológicas que aconteciam no organismo desse atleta e até o pós-prova, até a pós-prova alvo desse cara. Acabou o doutorado, falei, pô, beleza, agora estudei muito, quero dar uma parada. Cara, abri um concurso para universidade pública aqui em Ribeirão Preto, prestei, passei e falei, bom, vai ser isso, vou ficar nessa área acadêmica, né? Só que eu já tinha uma clínica aqui em Ribeirão Preto e já trabalhava com a Federação Aquática Paulista de Natação, sempre enveredado para essa linha da área de natação que eu sabia. E na clínica, cara, eu comecei a receber alguns atletas de triatlo, naquela coisa, meu, daqui 2 meses tem o Iron, estou com essa lesão, estou ferrado, o que dá para fazer? E alguns desses atletas eram atletas do Eduardo Braz, até então técnico da equipe do SESI, Uhum. e a gente conseguiu fazer alguns trabalhos bem legais, cara, bem interessantes, assim, Iron, Kona, algumas coisas assim, com alguns atletas que estavam lesionados, isso nos anos 2016 e 2017. E aí, em 2018, abriu um processo seletivo lá para o SESI, da equipe do SESI de triatlo. O Eduardo me encaminhou o processo seletivo e falou, ó, se tiver interesse, está aberto, presta aí, quem sabe. E aí eu lembro que eu estava com 2 universidades, a clínica, encontrei minha namorada um dia à noite e falei, meu, acho que eu vou prestar mais uma prova em um processo seletivo. Ela, pô, você tá maluco? Mais um? Falei, então, o problema é que eu acho que se eu prestar, eu vou passar, porque é um tema que eu trabalho bastante, assim, tal. E aí fui, fiz a prova, fiz a entrevista, a hora que eu saí da entrevista, eu falei, ah, cara, essa vaga é minha. Aí, cara, caí no SESI em julho de 2018, dezembro de 2019 abandonei as faculdades, e aí então estou 100% dedicado à clínica e também Uhum. aos atletas de alto rendimento. Assim, acompanho os atletas amadores aqui em Ribeirão Preto que Uhum. chegam até a clínica, não só do Eduardo, de outras assessorias também, mas e aí 100% com esses caras de alto rendimento, tentando entender um pouquinho desses dois mundos, tentando trazer um pouquinho para a realidade. Comecei a praticar o triatlo, senti na pele o que é quebrar em uma prova, treinar muito, sentir bem em uma prova. E aí, cara, desde então eu tô nessa luta aí, desde 2018, focado com o triatlo, né? Agora completando 5 anos, né? E aí a meta agora é até julho do ano que vem, e depois a gente avalia mais um pouco como que vai ser, porque daí é mais um ciclo, mais 4 anos, e a gente tem que ter também o que os atletas querem e tal, mas vou ficar nesse mundo de triatlon, esporte de alto rendimento, porque é o que me move, e essa emoção da incerteza é o que me chama atenção, cara. Você falou no ciclo, porque o contrato do SESI é por blocos de ciclo ou não? Não, o contrato do SES, na verdade, ele é prazo determinado, eu continuo lá, tendo a Uhum. equipe, eu continuo lá. É mais entender que agora temos mais um ciclo de 4 anos, entender quais são os objetivos dos próprios atletas, né? Uhum. Não tem nada certo, todos eles
conversando, todos eles querem continuar, vão continuar pensando nos próximos jogos, tal, todos eles têm idade suficiente para isso. É que o último Jogos Olímpicos teve uma série de mudanças ali, assim, É. mudança de técnico, mudança de equipe, como que organiza, tudo mais. Então é aquele momento que você senta um pouco, respira, e já por já ter passado um pouquinho por isso, eu já estou me preparando um pouco psicologicamente para o que pode acontecer. Mas o objetivo é continuar, cara, até onde eu tiver energia aí. E ainda enquanto eu estiver fazendo bem para a galera, né? Enquanto estiver ajudando, tamo junto. Boa. E você no triatlo? Você só falou dos outros, aí, mas você no triatlo, como é que é quebrar na prova? Conta pra galera aí. Cara, eu sou um pato correndo, cara pedalando com paraquedas, e a única coisa que eu sei fazer é nadar. Eu saio da natação bem pra caramba, lá na frente, tudo mais, mas na primeira prova que eu fui fazer, foi em 2022, né, na verdade, 2020 viajando, era aquele negócio dos Jogos Olímpicos, cancelou jogos, pandemia. 2021, aquela correria de jogos, muito tempo fora do Brasil, mas foi um período que eu treinei muito, consegui treinar com os atletas nesse momento, então era bem gostoso, fiquei muito bem condicionado. E aí, em 2022, eu falei, pô, beleza, tem um tempinho aqui, 6 meses pelo menos até começar o processo de classificação, vou tentar. E aí, a primeira prova que eu fiz já foi logo um long distance, assim, Pirassununga, né, cara? Eu sou de Pirassununga, meus pais moram lá até hoje. Eu falei, pô, prova em casa, vamos embora. E aí, aquela empolgação, eu falei, tava com aquela coisa de prova de profissional, né? Meu, você não pode sair batendo muito, você tem que tentar desvencilhar desse contato inicial. E aí, eu, nadador de 100, 200, falei, pô, beleza, vou dar socar o pau nesses 200 metros aqui. Cara, cheguei na primeira bola, Jesus Cristo, vai ser difícil. Aí, mas eu saí bem da água, fiz a parte do pedal bem ali assim ainda, entreguei a bike legal. A hora que eu saí para correr no quilômetro 7, assim, mais ou menos, cãibra para tudo quanto é lado, não conseguia andar, baixa, longa, pé de sal, toma água, refrigerante. Chegou uma hora que eu falei, não, larga a mão, vamos completar isso, tem que finalizar. E aí foi um dia que foi um choque de realidade, sabe? Entender o que é realmente o triatlon e quais são as sensações, porque no treino você tem uma sensação, atendendo os atletas você tem uma sensação, a hora que você está praticando isso é completamente diferente. E aí não deixei passar muito tempo, fiz o 70,3 de São Paulo, aí já foi melhor, não quebrei, entendi o que eu tinha que fazer, controlei um pouco a natação, ainda assim saí muito bem da água. E aí depois fui tentando algumas provinhas de distância mais curta ali, olímpico, mas aí 2023 só treino de novo, muita viagem. Mas, cara, é muito bom. Mas pretendo não quebrar mais, cara. Pelo menos eu espero, porque é muito doloroso se arrastar numa. Demora demais para acabar. Natação se arrasta por 25 metros. Ali eu me arrastei por 14 quilômetros. É muita coisa. É muito tempo para pensar na vida e se arrepender das coisas, né? Nossa, para que eu fiz isso? Parecia o final do doutorado. Por que eu entrei nessa, cara? Ninguém me mandou, eu entrei porque eu quis, assim. Mas valeu a experiência. Cara, agora indo pro lado da física, né, do alto rendimento, como é que foi tu chegar no SESI ali? Quem era o Braz, né, de técnico, tava a equipe praticamente a mesma, né? Era o Brás Uhum. como head coach, e aí a gente tinha o Miguel, que era o técnico da equipe de acesso, da base, Sim, basicamente, e também da seleção do paratriatlo, né? legal. Então, eu estava cercado ali por pessoas que conheciam muito da questão técnica, e logo no primeiro dia que eu cheguei, assim, que o Eduardo me levou ao treino e tal, a primeira pessoa que eu vi já foi o Reinaldo, cara. Daí eu falei, putz, o cara tem 2 Olimpíadas, mano. O cara é campeão de Jogos Pan-Americanos e tal. E uma simplicidade em pessoa, tranquilo no treino. Aí encontrei o Manuel, encontrei a Luísa, então esse staff dando suporte para eles, eu conhecendo todos eles ali, assim, foi uma realização de um sonho, né? Estar em uma equipe desse nível. E aí a gente tinha alguns outros atletas, né, cara? Tinha o Edivânio, o Flávio Queiroga ali, assim, que ainda estava Tá. na equipe do alto rendimento, e a molecadinha da base, que hoje já não é mais base, é o sub-23 aí do SESI, estava crescendo bastante. E aí, a hora que eu cheguei, o meu contrato sempre foi para trabalhar especialmente com o alto rendimento, né? Lógico, atender todos os atletas, mas quem precisava mais ali eram os atletas do alto rendimento. Aí eu cheguei, cara, foi aquela coisa, entender qual que era a demanda de cada um deles, quais eram os objetivos. A gente estava naquele período
de início de classificação de Jogos Olímpicos, tentar entender o que é uma pontuação de World Cup, o que é pontuação de WTCS. Primeiro dia que me explicaram, não entendi nada, e aí vai aprendendo. Mas o primeiro passo foi fazer uma avaliação com esses atletas, cara, identificar o que eles tinham de queixa. Uhum. Eu queria saber realmente o que eu podia ajudar dentro do calendário deles, né? E aí era muito aquela coisa, eu tinha aquela visão idealista da área da ciência, da área da pesquisa, mostrando, pô, tem que fazer isso, porque vai ser legal lá na frente. E aí o Eduardo me trazia para a realidade e falava, cara, a gente tem esse prazo aqui, os caras ficam no Brasil durante tanto tempo, o que a gente pode fazer nesse período? E aí, então, a gente foi entendendo como que funcionava essa demanda em cada um desses atletas. E aí, conversando com o Manuel, com a Luísa e também com o próprio Reinaldo, dentro dessa experiência dele de carreira, aí a gente vai entendendo muito mais como funciona, como que é o limiar de um atleta de alto rendimento, limiar de dor desses atletas, em qual momento você vai ter que entender que tem que tirar carga realmente, ou qual momento que não, ele consegue suportar. Então foi esse momento de chegada e sentir um pouco da realidade do alto rendimento, que aí é pressão para tudo quanto é lado e eu com um extintor de incêndio, ele tentando apagar um fogo, cara. Mas é muito massa. E, cara, como é que é na prática isso? Assim, sei lá, chegou a tua relação com o atleta, imagino que você, bom, é uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem o Eduardo botando, no caso, vai, vamos falar o head coach agora, não mais o Eduardo, mas tem o técnico botando carga, tem o atleta, e tem você tentando fazer com que o atleta assimile também essa carga, mas também falando, cara, tem que tirar porque vai dar, é mais ou menos, como é que essa dinâmica funciona? Uh, no Simplificadamente, né? mundo, não, assim, no mundo real, cara, a gente não consegue aplicar aquele conhecimento de laboratório, sabe? O viés da pesquisa, ele ainda não consegue, a pesquisa não consegue captar realmente 100% do que é a prática ali, assim. Então, entender o que é esse momento, cara, ele vai ter que sofrer nesse momento. Eu entendi que a fisioterapia, na verdade, não sou eu quem dou a carta, né? O atleta ele tem um objetivo, o técnico, a comissão técnica ali tem que desenhar o caminho para que ele chegue nesse objetivo, calcular qual que é a carga, qual que é a intensidade, volume, a densidade desse treino. E o meu papel como fisioterapeuta é sentar com essa pessoa que vai prescrever essa carga e entender que, pô, daqui 3 semanas, esses caras vão começar a fazer um treino um pouco mais intenso. Por mais que seja início de temporada, já vai começar a aumentar o volume, começar a aumentar a intensidade. Então, ali em janeiro, os caras já vão estar socando carga. Tá, se em janeiro ele está apto a receber essa carga, o que eu preciso fazer agora para que ali ele esteja apto? O meu trabalho é muito mais tentando prever algumas coisas que vão acontecer no futuro e tentar assimilar um pouco dessas cargas com um pouco de antecedência para que ele consiga construir isso aos poucos, do que simplesmente chegar na hora e falar, ó, tira a carga. Eu não sou um fisioterapeuta muito conservador, assim, né? Até por algumas lesões que os atletas já tiveram. Não, vamos experimentar, tenta lá, vamos ver como é que é, porque eu entendo que, cara, o objetivo dele é o rendimento. Se fosse para deixar o atleta descansando, parado, esse é o protocolo normal. A gente sabe que é isso que ele vai fazer, ele vai recuperar com o tempo normal, mas no atleta de alto rendimento a gente não tem esse tempo. A velocidade com que as coisas mudam é muito rápido. Então, quanto mais eu prever essa situação e condicionar ele para que ele esteja apto a suportar aquela carga, é o melhor. E aí, se não der certo realmente, aí sim tem que tirar carga e tudo mais. E uma coisa que influencia demais e que com o tempo isso foi melhorando é a convivência, a confiança do profissional com o atleta, cara. Você já sabe a hora que o cara tá meio borocochô, que ele tá puto, que dá para você mandar uma mensagem, trocar uma ideia, a hora que, deixa ele lá um pouco, tá com o bucho virado, daqui a pouco a gente troca uma ideia. E aí você vai conseguindo pegar um pouco essas manhas e até o momento de abordar e falar para ele até ele entender, falar, pô, realmente eu preciso fazer isso agora, né? Então foi um aprendizado de que o mundo de fantasia não é o mundo da realidade, entender o que eu preciso fazer antes de acontecer e também ganhando um pouco dessa confiança dos atletas aí, que é uma coisa que é dia a dia, né? Você constrói um pouco, se erra alguma coisa, dá uma balada, mas prazo é sempre o objetivo de médio e longo prazo e até hoje tem dado tudo certo, graças a Deus. E até porque eu imagino, né, cara? Beleza, você tem a literatura ali, mas, pô, sei lá, o Messias vai, o atleta A, vai, não vamos gostar não, o atleta A vai receber
teu protocolo de um jeito, o atleta B de outro, são corpos diferentes, alimentação diferente, é tudo diferente, cara. Não adianta aplicar a mesma coisa para todo mundo que ali não vai funcionar, né? Não, e não adianta aplicar a mesma coisa para todo mundo e não adianta replicar a mesma coisa para o mesmo atleta em temporadas diferentes. Cara, o contexto muda muito, né? Então, o cara tá bem, ele dormiu bem, ele comeu bem, ele tá num momento legal da vida dele, ele assimila uma carga de uma forma. Ele brigou com a namorada, teve uma dor de barriga, teve um não sei o quê. Por mais que o treino seja o mesmo, o período seja o mesmo, a assimilação do corpo para aquilo vai ser completamente diferente. Então, essa vivência, esse estar com os atletas no dia a dia é essencial. Ali que você vai entender como que, pô, como é que ele está se sentindo. Eu gosto de ir para a beira da piscina e ver o cara treinando, eu gosto de acompanhar alguns treinos em pista. Pô, como que eles estão, assim, sabe? Pô, minha perna não tá esticando muito lá atrás, não estou conseguindo fazer o retorno, o calcanhar não está alto, não está desse jeito. Mas, pô, como é que você está descansando? Que horas que foi esse treino? Quanto tempo você teve em relação ao treino anterior, sabe? Entender tudo isso é muito complexo. E aí você tem que ir montando um quebra-cabeça que não tem a imagem na caixa e você não sabe qual é a imagem. Você tem que ir desenhando um pouquinho ali aos poucos, sabe? Tentando entender, decifrar o que vai ser feito. E aí cada atleta responde de um jeito, cara. Falando dos atletas do SESI especificamente, então o Manuel responde de uma forma, Luísa responde de outra forma, Reinaldo responde de outra forma, e a hora que a gente vai para a seleção, que são atletas que eu encontro em convocação e não diariamente, assim, aí você tem que pegar o feedback do técnico, entender o que você pode fazer, conversar com esse atleta ali naquele momento e tentar ir pegando um pouco da intimidade com eles. E aí, como já faz um tempo que a gente está junto, já dá para chegar e trocar uma ideia mais aberta, assim, tal. Mas é uma cada dia, cada semana que passa, cada convocação, uma surpresa diferente. O caderninho, a planilha que a gente tem de FIS, os testes. É legal você ter uma base, mas não dá para replicar, não, cara. Todo ano muda. Você acha que a tua profissão vai para um lado mais de dados, assim, disso, de saber, tipo, dado de sono, poder cruzar esse tipo de coisa? Vai por essa linha? Vai, Ou já vai, está cara, nessa eu linha? acredito que sim. Desde 2016, na verdade, a gente teve uma revolução na forma como a gente entende a lesão. Em si, a gente mudou aquela questão é um fator de risco para lesão. Não é um fator, são vários fatores, é um padrão de coisas que estão associadas que podem levar a uma lesão. E aí, cada vez mais, você foge daquela coisa de número de séries, repetições, intensidade só de treino e volume, qual que é o TSS do cara, mas você quer saber, pô, como que o corpo dele está respondendo a isso? Como que ele dormiu essa noite? Como que está o consumo realmente de energia dele para isso? Qual que é a economia de energia que ele tem para esse movimento, sabe? Então, eu sou meio aficionado realmente por dados, assim, apesar de não conseguir aplicar todos eles na prática, porque eu acho que a gente ainda tem um gap muito grande entre as duas coisas, entre o que é comercializado, o que é vendido e o que realmente é conseguido utilizar na prática, mas eu acho que tem sim, cara. A gente está chegando num nível que o treinamento, a metodologia de treino tem evoluído, o entendimento do atleta em relação ao porquê que ele está fazendo aquilo tem evoluído e material, roupa de borracha, bicicleta, roda, sapatilha, tênis, tudo isso tem evoluído e não dá para fisioterapia achar que, pô, não, vou continuar fazendo esse testezinho assim do cara levantar e abaixar o braço e achar que isso me dá uma predição sobre a lesão. Não, cara, eu acho que a gente tem que cada vez mais juntar esses dados, porque é isso realmente que vai dizer se esse atleta vai ter alguma coisa ou não, se ele está bem ou não, como que ele vai estar a médio e longo prazo. Então, ano passado, até tabular dados de prova, saber qual posição que o cara saía da água, qual que era a posição de final, de média que ele conseguia alcançar no final da prova. Então, a top 10, qual que era a posição que o cara saía da água. De livre, espontânea vontade, para entender um pouco mais isso e até o que vai influenciar na prova do cara. Então, acho que a fisioterapia tem que ir para esse lado, porque senão a gente vai ficar para trás e aí outras profissões vão tomar o nosso espaço e com toda a razão e todo motivo para isso. Ah, legal, legal ver essa linha, principalmente quando você começou a falar de preparar o atleta para absorver carga, né? Porque é isso, o atleta são 3 ou 4 semanas intensas ali, o cara preparado sem lesão, a chance de sucesso é gigante e eu aposto que o trabalho que você menos quer fazer é ficar tratando lesão de atleta. Você não quer. Cara, quando eu estava na. Não,
quando eu estava na faculdade, eu tive uma palestra com um físico que era da Seleção Brasileira de Futebol. E aí o cara falando de uma lesão de um jogador da seleção, e o cara machucou não sei quanto tempo antes de um jogo importante, a gente foi lá, conseguiu fazer isso, recuperar ele em tempo recorde. Eu lembro que eu vi aquela palestra e falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar essa pressão e tal, até viver essa pressão, cara. Até entender que fala, olha, o prazo é 16, você tem 8, então basicamente essa pessoa está fora de tal competição, de tal sonho, e aí a hora que você sente isso na pele, cara, você fala, meu, legal, vivi, passei por isso, venci, a gente conseguiu contornar toda a situação, mas quanto mais eu puder fazer para não sofrer isso de novo, melhor. O que acontece é que o triatlon ele é uma mistura, não é assim um esporte de natação, que você sabe que o índice de lesão é baixo, não tem contato, não é uma corrida de rua, que não tem outras modificações, e também não é um ciclismo. Cara, são os três juntos, posição de pelotão, queda de bike, sai para correr, transição, calço tênis, bolha, tudo isso muda muito rápido, cara. A mudança de uma pessoa saudável e lesionada no triatlo não é só pela carga, são N fatores. E entender isso, e como isso muda, e o que você pode fazer é a maior complicação que a gente tem. Mas se der tudo certo, eu espero não passar por isso de novo nesse próximo ciclo. E vamos chegar até agosto, pelo menos, são sem barba branca e cabelo branco. Não mais do que eu já tenho. E tem o outro lado, né, cara, da lesão, que é o lado psicológico, né? Que o atleta, é o trabalho do atleta, não pode trabalhar. Eu imagino que o atleta, todas as esperanças do atleta estão em você, né? Basicamente, que você vai ter que salvar o atleta. Mas é um momento bosta, né? Que o atleta tá cabisbaixo, enfim, tá desacreditado, né? Ainda tem toda essa história, medo de voltar, né? De lesionar de novo, enfim. Ah, cara, é horrível, assim. Eu acho que nesse momento a fisioterapia, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta que está com o atleta é o elo de ligação. O técnico é a pessoa que dá a pancada, né? É o cara que vai falar ali o que tem que ser feito, tal, vamos embora. Não que o técnico seja bravo, nada disso, mas é o cara que aplica a carga. A fisioterapia é aquela pessoa que retira a carga e tenta, vem cá, senta aqui, vamos conversar, tal. E nesse momento, a hora que acontece alguma coisa dessa, cabeça do atleta vai embora. A sua também vai embora, a do fisioterapeuta também. Fala, meu, ferrou, o que eu tenho que fazer, como que vai ser, eu tenho esse dado, você começa a conversar com um monte de gente, tentar trocar uma ideia. Só que é hora de você sentar e falar, pô, beleza, o que eu posso fazer, até onde eu consigo ir, e conversar muito com o atleta e com outros profissionais que estão envolvidos ali. Nesse momento, o psicólogo é muito importante, né? Então, é sentar com ele e nos momentos que isso aconteceu, cara, comigo nesse período, sempre que teve uma lesão grave, né, a ponto da pessoa, eu não sei o que vai acontecer dali para frente, se eu vou participar ou não de tal prova, é o momento de sentar e sempre antes de uma sessão a gente fica conversando durante 45 minutos antes de começar o trabalho mesmo de reabilitação. Então, você planta uma sementinha num dia, o cara entende, mas durante o dia ele tira essa semente de lá, bate toda a ansiedade, você tem que fazer o mesmo processo no dia seguinte. Então, esse processo de ter tempo e ensinar um pouco de calma, de paciência para o atleta é importante, só que o relógio deles bate um pouco mais rápido, né? Você sabe que você tem que, pô, beleza, não tem todo esse tempo, eu preciso não é só competir daqui tantas semanas, tem que treinar para essa competição. O que ele pode fazer? Quanto menos de carga que eu posso tirar para ele se manter saudável e treinando, pelo menos o mínimo possível. E aí esse ponto é o essencial, cara. Entender o que você pode fazer, essa conversa com ele é importantíssimo. Sem isso não vai dar nada certo. Todo mundo vai acabar virando também psicólogo do esporte, né, cara? Vai ter que tirar um pouco, vai ter que se especializar nisso em algum momento, né? Cara, todo mundo vai ter que aprender a cuidar de pessoas, assim, sabe? Entender como conversar e passar a informação, sabe? Esse contato é muito importante. E quando, quando essas coisas aconteceram, uma psicóloga que sempre me ajudou muito, e até hoje, a hora que o negócio aperta, eu mando mensagem a Carla de Pierro. Então, meu, Carla, aconteceu isso, tá desse jeito o cenário, tá de perna pro ar o negócio aqui, eu tô nesse desespero, eu tô fazendo assim, tá certo, não tá, o que mais que eu posso fazer? Ah, vamos marcar uma reunião todo mundo junto. Então, precisa, cara. E tem hora que não tem jeito, você vai precisar apelar para
para Deus e o mundo e falar psicólogo, me ajuda aqui, psiquiatra, qualquer coisa, porque tá batendo, não tem jeito. Cara, como é que a seleção apareceu? Era só o SESI e agora a seleção também. Então, 2018 eu entrei, né? Fiquei lá no 2018 inteiro, 2019 e 2019 ia ter o Pan-Americano de Lima, né? Uhum. E a seleção ia fazer um training camp em São Luís Potosí, no México, e de lá seguir para Lima, né, no Peru, para o Pan-Americano. Eu já fazia esse trabalho com o Manuel e Luiz, e até então era a única equipe que tinha realmente um fisioterapeuta dedicado 100% a essa modalidade. Aí a gente teve alguns atletas de fora, né? Então o Cauê, o Diogo Sclebin também foram atletas que integraram a seleção naquele momento, a Vitória e a Bia Neres. E como cada um era de um cenário, como cada um era de um local, e eu já trabalhava com dois atletas, trabalhava com o técnico que ia, já tinha essa proximidade, foi foi se desenhando um cenário para que eu pudesse começar a acompanhar esses atletas em alguns momentos. E aí, nesse período de training camp em altitude, pré-Jogos Pan-Americanos, foi a primeira convocação. Aí foi aquela alegria, né, cara? Primeira camiseta de seleção, você fica totalmente entusiasmado, vendo todo mundo, conhecendo uma galera completamente nova, só que também sentindo um pouco da pressão, né? Aquela coisa, pô, faltam 2 semanas para os jogos, ninguém pode machucar agora. E aí, como é que você vai responder a isso? Então foi o primeiro momento e até algumas coisas legais aconteceram ali antes dos jogos de 2019. O Manuel em um treino sentiu um pouco a posterior da coxa, então foi aquele momento que, pô, beleza, é o primeiro momento que você tem que mostrar por que que você está aqui, cara. Você veio para cá para isso. E aí deu certo, aí depois ele fez uma bolha no pé porque soltou a palmilha do tênis, aí, pô, vai lá, faz o que você consegue com essa bolha e tal, tenta estimular essa cicatrização. Então, a partir dali, eu acho que o trabalho ele foi bem feito, os atletas gostaram do trabalho, o retorno para a confederação foi interessante em termos do cuidado, e a partir daí, então, comecei a acompanhá-los. E desde 2019, então, 2020, preparação para os jogos que não aconteceu, viagem de treinamento fora na hora da pandemia, 2021, longo período fora, então foi uma coisa que foi aparecendo ali aos poucos, né? Então acho que tem muita gente que me manda no Instagram, pô, quero participar da seleção, como é que eu faço? Cara, a primeira coisa é estar envolvido com o esporte. Por mais que seja amador, você tem que estar no meio, você tem que ter a mão, a vivência do esporte de alto rendimento. Assim. O amador, que para ele completar o Iron em 11, 12 horas, para ele é o alto rendimento dele, esteja envolvido com isso. À medida que você vai ganhando mão, ganhando confiança, naturalmente o desempenho desses atletas, os atletas de maior desempenho vão chegando até você e as portas vão se abrindo um pouco. E sempre que possível entender, se aproximar das provas de curta ou então de triatlon olímpico, assim, que são provas completamente diferentes da longa distância. E, pô, trabalhe com a longa distância e quer integrar a seleção olímpica, é uma coisa que é um caminho um pouco mais difícil, né? Então, acho que esteja envolvido com os atletas, esteja envolvido com a modalidade, e quanto mais isso for acontecendo, as coisas vão acontecendo meio que naturalmente. Assim. E aí depois é preparar para passar um pouquinho de nervoso, uma ansiedade, uma queimação de estômago, mas saber que é muito gostoso, cara. Falando num case mais específico, aí você fala até onde der, né? Quando a gente se encontrou em Brasília, a gente falou muito sobre a Luísa, né? A Luísa estava com você e eu vou lembrar, eu cheguei na sexta-feira, teve o jantar lá para retirada do kit, que, né, fizeram antidoping, todo mundo, quase que me levaram junto lá. Todo mundo que passava lá estavam levando para o antidoping. Quase eu fui também. E aí eu falando, fui perguntar para a Luísa, né? E eu falei, ei, Lu, como é que você tá? Aí ela olhou para você. Ela não me respondeu se eu olhar É, para você, ó, você estava do lado. Ela, tô bem, né? A Luísa, já conheço a Luísa pessoalmente, a Luísa é mais tímida e tal. Eu falei, a cabeça tá boa? Aí ela olhou também para você de novo, falou, não, tá, daquele jeito, tudo. E aí a gente se encontrou no domingo e conversou. O que você puder falar, como é o caso da Luísa, né? A Luísa passou por uma temporada muito difícil de lesões, é uma atleta fortíssima, isso dispensa qualquer comentário, mas também acho que o atleta de alto rendimento tem uma hora de teimosia, porque ele não quer realmente abrir, não quer falar
tá com dor, não quer abrir mão de todos os objetivos e tal. Como é que foi essa experiência com a Luísa esse ano e o trabalho aí que vocês estão desenvolvendo para a Luísa voltar a competir, a correr, né? Basicamente voltar a correr, né? Conseguir Sim, correr esse ano. exato. A Luísa, basicamente, meus dois momentos de maiores provações, assim, dentro da profissão, de conhecimento, foi com a Luísa, né? Não que os outros atletas não tiveram, já teve com o Reinaldo, pré-Iron esse ano, que teve uma queda, algumas coisas, mas falando especificamente da Luísa, antes dos Jogos Olímpicos, ela teve duas lesões muito sérias, assim, uma ela teve uma queda de bike, precisou ir para centro cirúrgico, fazer um debridamento, algumas coisas nessa lesão, e pouco tempo depois teve uma lesão por estresse, por sobrecarga na região do sacro, né? E isso foi uma lesão também que, a hora que a gente viu o diagnóstico, eu olhei para o Eduardo assim e falei, cara, até agora a literatura fala que ela está fora dos jogos, né? A gente chamou ela para conversar e tudo mais, e deu super certo. Recuperou, competiu, não foi a performance que ela gostaria, nem a performance que a gente sabe que ela poderia executar naquele momento se estivesse 100% saudável, mas competiu, né? Fez o papel dela ali. E aí eu falei, pô, beleza, acho que pior que isso não vai acontecer. Fim do ano passado, tava viajando, cara, tava Réveillon, ou seja, que dia 30 de dezembro eles me mandam uma mensagem, viu? Eu torci o pé aqui numa corrida, tá, acontecer isso. Falei, bom, Lu, eu volto pro Brasil dia 4, eu acho. Chego aí no SESI dia 4. Chegando, deixa eu dar uma olhada, mas vamos ver o que aconteceu. Nesse tempo, a gente conseguiu um raio-x, ela tinha uma fratura no pé. Isso atrasou o início da temporada dela, né? Então, atrasou o início de temporada, teve que correr um pouco atrás, aí aquela ânsia, né, de colocar muita carga, correr atrás do prejuízo, pode ter provocado algumas coisas. Não foi só isso, né? Mas isso foi um dos fatores que pode ter provocado o que aconteceu ao longo dessa temporada. E aí eles saíram do Brasil, se eu não me engano, foi ali para maio, assim, alguma coisa, e eles foram fazer a perna europeia das provas. Eu encontrei com eles somente no Canadá, né, em junho, julho, ali assim. Eles voltaram para a Europa, eu voltei para o Brasil. Eles fazendo um training camp lá na Suíça. E aí um dia chega uma mensagem da Luísa falando: Meu, tô com uma dor na coxa aqui, assim, parece que é muscular tal. Isso, se eu não me engano, a queixa dela foi no dia 14 de agosto. Eu falei, bom, Lu, faz esses movimentos, vê como que tá, vamos tentar controlar assim, só que tudo por mensagem, tudo por orientação, né? E aí todo mundo já meio que acionado, o pessoal da CBTRI, o Virgílio me ligou, falou, Gustavo, dá para você ir? Como é que você tá? Eu falei, não, Virgílio, precisar, eu estou à disposição. Cara, eles foram bem rápidos nesse ponto. Ó, então tá, você embarca tal dia, embarca dia 20, dia 22 eu cheguei lá. A hora que eu cheguei lá, vi ela andando, eu falei, puta, não parece ser simples. A gente jantou, deitei ela na maca, assim, fomos fazer alguns testes. Fiz os testes ali com ela e falei, bom, Lu, beleza, vai lá, descansa e amanhã a gente conversa, né? Vou conversar com o Reinaldo que a gente vê o que vai fazer amanhã. Ah, beleza. Ela saiu do quarto, a gente fechou a porta, estava dividindo o quarto com o Reinaldo. Falei, Rei, cara, não é simples. A suspeita é que pode ser uma série de lesões e que em algum dos casos pode ser caso cirúrgico. Tá? Na pior das hipóteses, pode ser isso. Putz, bateu aquele desespero em todo mundo. A gente conseguiu um apoio muito grande do pessoal lá da Suíça também, que marcou um ortopedista no dia seguinte, pela manhã. Eu fui com ela até o ortopedista, no mesmo dia fizemos uma ressonância, e ali foi constatado algumas lesões, lesão em diáfise de fêmur, dos dois fêmurs, assim, então no meio do osso do fêmur, da coxa dela, dos dois lados, na sínfise pública, no colo do fêmur, de um dos lados do quadril, e também uma lesãozinha na articulação do quadril, assim. E aí foi aquele momento que, meu, tira a carga completa, decide, manda a Luísa de volta para o Brasil, deixa ela na Suíça para tratar comigo, como que vai ser. E o nosso maior problema já era não só pensar nos pontos que ela tinha que fazer para classificar, correr atrás dos pontos que ela não tinha feito até então, mas tinha o Pan-Americano, né, cara? A Luísa, ela é uma das atletas mais duras que eu já conheci, e
ela pode estar cansada, exausta, dolorida, tudo. Ela vai sempre querer competir. Ela confia no taco dela, ela quer competir, ela quer estar ali. E aí, foi uma hora que eu cheguei para ela e falei: Lu, você não vai participar da Grand Final. Você está fora da Grand Final, esquece. E aí foi o primeiro choque. Né? Foi o primeiro momento que a gente conversou. Ela já tinha entendido um pouco isso antes, mas beleza. E eu sempre cozinhando o galo para saber em relação à Copa do Mundo de Brasília, porque pelo prazo, e a minha primeira impressão era que ela não iria competir, e que depois o Pan-Americano também de 2 semanas ali, esquece, ela também não ia. Então, basicamente, ela encerraria a temporada em agosto, né, cara, sem ter competido direito uma vez só. E aí foi uma coisa que a gente foi trabalhando, trabalhando, até o momento que eu falei, bom, ela está evoluindo, dá para começar a colocar carga no ciclismo com ela, dá pra colocar carga na natação, mas a corrida ainda não. Corrida não, vamos fazer só educativo e tal. E aí chegamos em Brasília, cara, já com aquela coisa. A gente tinha feito o primeiro teste de corrida com ela na semana da prova de Brasília. E assim, aquela coisa sabendo que ia ser um olímpico, correr 10 quilômetros, esquece, né? Mas, beleza, vamos sempre avaliar para ver o que vai acontecer. E a decisão se ela ia ou não competir, se ela ia ou não correr a prova, foi num treino que ela fez na sexta-feira pela manhã. A prova ia acontecer no domingo, na sexta, e um treino pela manhã. Daí ela fez o treino, ela me falou como que ela estava. E aí então foi a decisão: olha, a gente vai repetir o que você fez pré-Jogos Olímpicos numa Copa do Mundo em Uatuco. Você vai nadar, você vai pedalar o melhor que você pode, bota a transição, bota o tênis na transição, sai para correr, eu vou estar parado, você para ali assim, num começo, né? E eu sabia que na cabeça dela ela estava assim: bom, se eu colocar o tênis, eu estiver correndo bem, estiver no primeiro grupo, eu vou tentar isso. Mas do lado de cá a gente sabe também o outro lado, né? Então foi um momento de tomada de decisão: ó, você experimenta para ganhar ritmo de prova, o raciocínio ideal, lógico, e até mais seguro seria falar para ela não competir, mas pensando em Jogos Pan-Americanos, a melhor formação para a própria seleção nos Jogos Pan-Americanos, mesmo sabendo que ela não estaria no seu auge, falou, bom, você precisa ganhar um pouco de ritmo de prova. E aí vamos lá. E aí era aquela coisa que até então a gente não estava divulgando, né, cara? A gente não estava falando como ela estava, assim, até porque era uma coisa que estava numa decisão dia a dia. E a hora que todo mundo chegou e viu ela andando, assim, todo mundo assustou e veio falar comigo: e aí, o que aconteceu? Como é que ela tá? Eu falei, não, gente, calma, tá mais feio do que realmente tá, assim, sabe? E aí acabou a prova, ela parou ali logo depois da transição, aquela ansiedade, né, pós-prova, meio chateado, assim, tudo mais, mas ao mesmo tempo feliz por ter completado. E aí acabou isso, bom, beleza, vamos fazer todo esse trabalho pensando nos jogos. E aí acabou que nos jogos ela conseguiu já fazer os 10 quilômetros, não foi o desempenho que a gente sabe que ela pode fazer, mas para alguém que treinou corrida 2 semanas num dispositivo de suspensão de carga, de retirada de carga na esteira, cara, acho que eu entendi que foi sensacional. E a gente estava bem animado para a Copa do Mundo, né? Que iria acontecer ali uma semana depois. E aí acabou tendo uma infelicidade de uma atleta cair na frente dela no ciclismo, ela também cair, quebrar o macaquinho, quebrar a gancheira da bike, e aí ela ficou de fora, assim, tal. Então foi aquele momento que, pô, voltou, estava meio machucada, mas a gente tentou fazer o máximo possível. O prazo normal seria ela ficar sem correr 12 semanas, e aí a gente chegou lá, assim, ela ficou totalmente sem carga de corrida ali por 6 semanas, 5 semanas e meia, voltou para o Brasil, já começou a ter um estímulo, fazia deep running, fazia tudo isso já lá na Suíça, mas foi um momento de muita incerteza, né? Acabou a temporada, voltamos do Chile, pô, beleza, férias, incríveis férias de 2 semanas para eles ali assim, né? Nem isso, 12 dias, 10 dias. E aí, pô, voltou, e aí essa semana foi de reavaliação, né? Entender o que está acontecendo com o corpo dela. E aí ela já não tem mais queixa nenhuma, não tem dor, tá super. O astral da Luísa voltou, ela não é mais aquela pessoa que estava chateada, já é outra pessoa, tá muito melhor. E os testes também mostram que ó, essa lesão já não é mais a preocupação. A gente tem que agora evoluir justamente a condição dela de uma maneira geral para que ela suporte a carga daqui umas 3, 4 semanas ali assim. Então a gente já fez as avaliações, viu o que está desequilibrado ali assim, e o trabalho segue a partir daqui, cara. Mas foi um momento bem daquela
indecisão se larga, não larga, vê como que tá, e o tempo inteiro mandando mensagem aí, Lu, como é que você acordou? Como é que você dormiu? Como é que tá para levantar? Como é que tá aquilo? Então você vai conversando e aí fica meio que mais do que fisioterapeuta, cara, se torna é mais um amigo mesmo da pessoa, tentando proteger essa pessoa e também pensando na longevidade dela no esporte e tudo mais, e ao mesmo tempo tentando devolver ela para o desempenho, que é o ponto principal. É complexo, eu espero não passar isso em 2024, né, mas os principais fatores eu não vejo que foi só a carga, sabe? Falar que apontar um culpado para que isso tenha acontecido acho que é muito errado e muito simplório, cara. Falar, pô, foi o treino, foi a carga de treino, foi isso, foi a atenção de tal pessoa. Eu acho que envolve muita coisa, cara. Que nem a gente estava falando das tecnologias, a qualidade do sono, a ansiedade, a qualidade da alimentação, o tempo longe de casa, a distância de casa, a distância dos amigos. A gente vê de longe os atletas na seleção, fala, pô, muito legal, muito bacana, tal. Mas chega um momento que ficar longe de casa é difícil, cara. É muito isolado. Você está só com pessoas que são seus amigos, ao mesmo tempo são seus adversários. Uma cobrança diária ali. Assim, então, um dia você está meio cansado, meio machucado, mas você vê o cara treinando, você vai para cima. Então, é uma série de fatores que acabou ocasionando isso, né? Então, não vejo que seja só físico. Eu acho que a questão social ali, assim, psicológica, tudo isso tem uma associação muito, muito grande e que às vezes é algo que a gente não consegue controlar, né, cara? É o dia a dia, é a vida e foge do nosso controle. Não, muito legal, cara. Legal esse relato, entendeu tudo, porque assim, quando eu vi a Luísa lá em Brasília, realmente assustei. Eu vi na sexta-feira, ela estava evitando andar na frente da galera, porque a Luísa estava Tava mancando tentando muito. ficar sentadinho, parado. Ela estava mancando muito e tal. Quando ela saiu da água, né, na natação, a corrida dela tava mancando ainda. E aí, beleza. Aí assim, quando eu falei com vocês, falou, não, ela não vai correr. Aí quando você falou, cara, me posicionei na saída da transição para garantir isso, porque eu sei, pouco eu conheço a Luísa, sei que ela é cascadura, ela é casca grossa, ela ia tentar. Mas é isso, né? Tem que ter também essa responsabilidade. Porque o atleta tá ali, né? O atleta quer fazer, o atleta. Mas é por isso que existe o técnico, senão o atleta ia tentar fazer força todo dia até se matar, né? O atleta de alto rendimento é isso, né? Cara, o atleta ele tem um objetivo, que é ganhar. Ele não tem o objetivo de competir. O objetivo de qualquer atleta do alto rendimento, dos 55 que alinham ali numa WTCS e tal, é ganhar. Ninguém está ali para, vou só participar dessa prova. E então, o que ele puder fazer para melhorar o seu desempenho, melhorar a sua performance, chegar realmente na medalha, no pódio, ele vai fazer e esse é o principal objetivo dele. E aí tem que vir um chato atrás falando, calma, não é a hora que você vê, você me vê, você vai parar. Aí eu lembro do momento dela saindo para correr em Huatuco, pré-jogos, e eu lembro dela saindo para correr agora em Brasília, assim. E aí a diferença é que em Huatuca ela parou com o Eduardo, né? A gente combinou, você vai ficar na frente do hotel, ela vai te ver e vai parar. E ele falou que ele teve que agarrar ela para ela realmente parar ali assim. E ali comigo foi a mesma coisa. Ela já me viu, ela foi encaminhando até o momento que eu estava, só que a hora que ela parou, cara, ela já abraçou assim, daquela emoção, aquele abraço forte. Bom, vamos sair daqui e tal. Porque ao mesmo tempo você não quer o assédio de muita gente, se perguntando o que aconteceu naquele momento. Então é meio que delicado, mas a hora que eu vi que ela já vinha vindo, eu falei, bom, ela entendeu o recado, ela percebeu isso e ela sabe que se ela abusar agora, vai pagar daqui 2 semanas. Então aos poucos a gente vai conseguindo colocar um pouco na cabeça deles, mas é difícil, cara. Não é exclusividade de uma atleta, não é exclusividade da Claro. Luísa, todos eles. O objetivo deles é ganhar, pronto, acabou. Se tiver que sofrer para isso, eles vão e vão embora. Até porque, né, cara, o planejamento pelo fechamento do calendário agora, para a Luísa classificar para os jogos, ela precisa estar completamente saudável já para o começo da temporada, que ela tem poucas chances, né, de performar bem, né? E a Luísa não pode não performar bem mais nas provas, não adianta ela tentar ir com tudo agora para completar, né, a World Cup em Brasília, lesionar e aí só voltar a conseguir competir em abril, maio, que aí ela tem menos chance ainda de ponto, né? Esquece. É Exato. simples assim. Assim, Aqui do ar-condicionado é fácil falar, né?
Exato, né, cara? A hora que você tá ali na beirada, assim, conversando com o atleta, ele sabe disso, ele entende isso, mas ao mesmo tempo ele fala, pô, é um dia a menos para treinar, né? Então, ter esse equilíbrio é muito complexo, assim. Mas falando dela agora especificamente, assim, eu me surpreendi como ela voltou, sabe? A hora que eu vi ela no primeiro dia, ela estava feliz, cara. E isso dá uma tranquilidade para a gente muito grande, assim. E a hora que você vê ela nesse cenário, você fala assim, pô, beleza, segura, sabe? Porque a hora que ela tá bem, assim, desse jeito, se der tudo certo, continuar desse jeito, vai ser legal. Então, eu acho que é um cenário difícil, assim como foi 2021, ali, assim, pré-jogos, mas eu não vejo que é impossível, cara. Eu acho que ela tem, se tem uma pessoa que eu acredito que tem esse potencial para desempenhar e correr atrás desses pontos, correr atrás dessa pontuação, para largar as principais provas e aí sim crescer dentro do ranking, eu acredito que a Luísa tem total potencial para isso e não duvido nada que isso possa acontecer, cara. Agora vai ser uma emoção a cada prova, né? Então, o cardiologista tem que estar em dia, O faz dela e o exames seu, né? pré. Todo mundo, né? Tem que ser uma equipe Então, o inteira. meu principalmente, exato. O dela eu sei que tá. Aí agora a questão ver como que vai ser esse ano que vem. Mas a gente está bem animado, cara. Eu especificamente estou bem animado e bem confiante que pode dar tudo certo, sim. Pensando para a seleção como um todo, nesses Jogos Olímpicos, acho que tem tudo para ser nossos melhores jogos até então. Falando em melhor jogos, né? Esse ano quem teve uma temporada excepcional foi o Messias, né, Manuel? Como é que é estar ali do lado dele ali? Qual o trabalho que o Manuel te dá? Vamos falar do corte do podcast agora. Esse trabalho, tô brincando, mas Não, é, cara, é um atleta já experiente também, vai para os segundos jogos. Esse ano, dois pódios, né? Em WTCS, né? Então, tipo, mais altíssimo nível ali, andando, talvez acho melhor. O Manel dispensa comentários, né? O Manel anda demais já há muito tempo, mas esse ano tem sido um ano especial e numa crescente pensando nos jogos, né? Como é que tá desse lado aí? cara, falando especificamente do Manuel, eu vejo ele com dois momentos assim desse período desde que eu acompanho ele. Até os Jogos de Tóquio e pós Jogos de Tóquio, né, cara? Eu acho que os Jogos Olímpicos, tudo que aconteceu ali naquele momento, gerou um amadurecimento muito grande para ele como pessoa e como atleta, cara. Ele sentiu que é capaz, que é possível, uma coisa que todo mundo já via de fora, mas eu acho que ele realmente sentiu isso na pele, né? E falando de Manuel e Luísa, são duas pessoas completamente diferentes, assim. O Manuel talvez ele seja a pessoa que eu mais atenda nos momentos que a gente está junto, no momento que a gente está em viagem e tal. Então, manda mensagem de manhã, à noite, tal, e enche o saco, dá risada. Ele é uma pessoa muito próxima, assim, cara. Eu considero ele um amigo e não um atleta só com quem eu trabalho, né? O cara é fenomenal. E o trabalho dele, na verdade, não é na questão só da prevenção. O Manuel tem um conhecimento do próprio corpo que é impressionante, assim. Ele não chega com aquela coisa para eu investigar o que está acontecendo com ele. Ele já chega dando o relato específico. Ó, no treino eu senti isso no momento tal, nesse local. Ele já me explica muito bem o que está acontecendo ali, assim. Então, fica muito mais fácil o trabalho nesse ponto. Tiveram algumas intercorrências ao longo dessa temporada, uma dor na região do tórax, do diafragma ali, assim, que já vem incomodando há um tempo, teve uma lesãozinha na costela que a gente não sabe como surgiu, teve uma lesão que parece ter sido uma fratura em algum momento da temporada de uma costela dele, mas é um cara fora de série, assim. E com ele o trabalho realmente é muito mais de identificar o que ele está me falando, o que está sentindo e tentar traduzir isso, o que eu posso fazer para ajudar realmente. Pô, agora vai lá e me ajuda no treino de corrida, me ajuda a filmar isso, me ajuda aquilo outro. Ou então, não, ó, tô sentindo que falta esse fortalecimento aqui, cara. Você precisa fazer alguma coisa nesse sentido. E aí ele já consegue direcionar até um pouco mais de uma maneira um pouco mais autônoma, né? E que foi um resultado dessa evolução de amadurecimento dele nesse tempo todo. E a cabeça dele tá uma coisa assim impressionante, sabe? Aquela
é uma pessoa tranquila, ele acredita nele e ele não tem vergonha de falar isso, é aquela pessoa super simples. Todo mundo vê ele correndo e acha que ele é uma pessoa, pô, extravagante, fala alto pra caramba. Não, ele é quietinho na dele, super de boa, fala baixo, mas o cara é um cavalo, assim, sabe? É muito forte, tem um entendimento de corpo muito bom. E o maior trabalho talvez seja a encheção de saco, mensagem, dando risada. E uma coisa que ele é impressionante é o limiar de dor. Então, aquela coisa de sensação, oh, quero só uma liberação hoje, vamos lá, tal. Para fazer uma liberação desse cara, não é uma só, vou ali deslizar um creme que vai resolver. Cara, você tem que socar a mão, porque o limiar de dor dele é impressionante. Então eu saio quebrado o atendimento dele. Mão, antebraço, fala, meu, você quer me ferrar, tiver que fazer 2 dessas por dia, já era. Não tem como. Mas ele está num momento que é excepcional, cara. Acho que desde da prova de Valência, se não me engano, que ele foi a primeira medalha dele em World Cup, e depois ele pegando em Cagliari ano passado, as provas esse ano. Então foi muito bom. E aí, por sorte, tive o prazer, a oportunidade de estar junto com ele em Abu Dhabi, também em Montreal e aí também agora no Chile, né? Deu enchendo o saco, falando que sou eu que dou sorte, cara. Não é treino, não. Sou eu que estou dando sorte nisso. Quando eu gravei com o Manuel, ele falou, como é que é? Se eu não ganhar uma medalha olímpica, eu vou ser um atleta frustrado, assim, vou ficar muito. Então, não lembro se foi exatamente essa palavra, mas ele falou, cara, trabalho para ganhar uma medalha olímpica. Se eu não ganhar, não vou ficar feliz com a minha carreira. Assim. Você fala, cara, o cara É, tá realmente se cobrando, é o nível de cobrança surreal, muito alto. cara, é uma coisa que a gente olha e fala, meu, são 4 anos de trabalho para uma prova de menos de 2 horas, muita coisa pode acontecer. E ele só está falando isso, só tem essa opinião, assim, acho que todo mundo acha isso, não só dele, mas também de outras pessoas, assim, do mundo todo, porque a pessoa realmente acredita, cara, ele já sentiu que é possível, né? Já sentiu que é possível fazer isso e tal. E aí falou, meu, já experimentou o gostinho da medalha, né? Já experimentou o gostinho de cruzar a linha de chegada com muita gente atrás. Falou, pô, gostei disso aqui, acho que dá para brincar aqui mais um pouquinho. Meu velho, indo para uma outra linha, você atende, como você também tem a clínica, né? Lida com o amador, né? A gente tem aqui no Mundo Tri o MT Club, né? Um clube de assinatura aqui do Mundo Tri. E hoje eu mandei no grupo, falei que ia gravar com você e recebi 2 perguntas aqui. A primeira foi do Paulo, aqui, o Paulo Panucci, que acha que a grande diferença, talvez, do atleta amador e profissional você falou muito sobre preparar o corpo para receber carga, né? O atleta amador, hoje em dia, está treinando, talvez, volume de hora quase muito próximo do que o profissional, sem preparar o corpo para nada, sem descansar nada. E o que ele perguntou é o que fazer, né? O que os amadores podem fazer para ter uma boa recuperação? Eles precisam de físio regularmente ou só em situações específicas? Cara, a primeira coisa que ele precisa fazer mesmo para recuperação é comer e dormir muito bem. Assim, se, pô, meu trabalho é muito puxado, eu vou parar, vou descansar realmente depois das 11h30, meia-noite, levanto às 4 da manhã para treinar. Esquece, isso não é saudável e a possibilidade de você ter uma lesão, a probabilidade de ter uma lesão acaba sendo maior, tá? Então, se você tiver descanso e alimentação, legal, seu risco para lesão ele já vai ficar lá embaixo, tá? Achar que fazer a liberação, a físio, uma vez a cada 15 dias, pô, eu vou lá, o cara faz uma liberação, me sinto bem pra caramba, dói um pouquinho, mas depois eu pego, faço uma bota de recovery e tal. Achar que isso é o que vai prevenir lesão, cara, jogar contra a minha própria profissão, vamos dizer assim, mas, cara, se você não tiver descanso e alimentação, esquece. O ponto positivo e o porquê que eu falo isso para os atletas amadores que eu trabalho, por que que é importante que você venha com uma certa regularidade a físio? Não precisa ser todo dia, mas se você quiser desenvolver um trabalho de prevenção, de fortalecimento específico para o gesto, 1, 2 vezes na semana, legal. Ó, não quero fazer isso, tem outra pessoa que prescreve, que está legal, mas eu quero fazer só um acompanhamento de físio no sentido de marca mesmo, de liberação. Cara, pense nisso pelo menos uma vez a cada 10 dias, 15 dias no máximo, ali assim. Não é porque a físio vai evitar essa lesão, mas ela vai identificar muito mais rápido o que está acontecendo ali assim. Né? Então, identificar alguma coisa no começo é muito mais fácil de recuperar, tratar e evitar que isso vire um problema lá na frente.
Então, ponto principal, come bem, dorme bem, cria uma condição legal para o seu corpo para pensar assim, pô, estou fazendo fortalecimento, estou deixando meu corpo apto a suportar a carga do triatlo, sabe? Então, comecei a fazer o triatlo hoje, cara, não vai se inscrever para fazer um full no ano que vem, sabe? Vai dar errado. Faz isso aos poucos. Seu músculo, a hora que você vai fazer uma musculação, o seu primeiro dia, você fica 3 dias ali dolorido que não consegue nem sentar e levantar direito. Isso é um metabolismo normal. O músculo vai demorar umas 70 até 72 horas para ter uma reconstrução de micro ruptura ali assim. Tendão, cara, já responde de outra forma. Então você vai demorar 14 dias, talvez, ali até um pouco mais, dependendo de como for esse incremento de carga. Então aí começa a surgir tendinite, uma série de coisas, tendinopatia. Osso, metabolismo de osso, você vai pegar uma coisa de 5 semanas, 6 semanas, até 6 meses para uma troca completa. Cara, você tem que dar tempo para o seu corpo se adaptar a tudo isso, fazer esse incremento normal de carga. Quis acelerar isso, vai dar errado. Então, calma, paciência e cria condição legal para o seu corpo. Ah, não tem ninguém que faz isso. Tenta, entre em contato com alguém que é da área do triatlo especificamente, porque alguém que nada, que pedala ou que corre é diferente, nadar, pedalar e correr na sequência, posição de bike, tudo isso influencia. Então, depois que tem alimentação e descanso, aí sim pensa na questão de fortalecimento e correção de alguns desequilíbrios de mobilidade, de força, e aí também uma manutenção, que nem o carro tem a manutenção regular, ali, a cada 10 mil quilômetros, no triatleta a gente vai fazer a cada 10, 15 dias, cara. Então, tenha um fisioterapeuta de confiança para você mandar uma mensagem, a hora que, pô, sentiu alguma coisa no treino? Manda. Por mais que você está longe da outra sessão, você já consegue ter uma ideia do que pode ser feito, se necessário, adianta e identifica isso. Não é achar que a maca vai resolver o seu problema, não. A gente está ali mais para direcionar o caminho do que para ser o milagreiro da coisa. É que a galera só chega quando tá desesperada já, né? A prova é daqui a 3 semanas, dá um Geralmente, jeito, né? exato, O joelho geralmente tá lá assim, na nunca nuca do apareceu na cara. física. Falta 2 semanas para o full, viu? Eu tô com uma canelite, eu tô com uma lesão no tendão, eu tô. Você fala, cara, você quer que eu faça o quê? Vou torcer por você, porque não dá tempo, né? Então, essa manutenção regular é muito importante justamente para isso. Eu tô rindo porque eu já fiz isso com a minha física. Era atendido pela Renata Ortiz. Eu tava morando na Itália, cara. Tive uma queda de bike, acromioclavicular, ligamento, rompi ligamento e tal. Beleza, tinha, sei lá, 3 meses para recuperar. Aí, quando veio. Eu lembro que e eu tava escrito pro Iron, o único Iron que eu fiz na vida foi esse. Aí, cara, só treino indoor, indoor, indoor e tal. Eu tinha acabado de mudar também, não conhecia muita gente. Falei, cara, vou continuar treinando, senão eu vou ficando doido aqui. Beleza. Aí são 2 cirurgias. A primeira você coloca o fio de Kirchner, se não me engano, e Sim, depois você tem que fazer mais uma cirurgia só para retirada, que remoção. é super, super simples. No dia que eu marquei a cirurgia, eu liguei para ela. Oi, Rê, tudo bom? Como é que você tá? Saudade. Ela, o que que foi, Gabriel? Falei, então, tive isso, isso e isso. Ela, legal. Falei, cara, preciso recuperar, porque, né, tem prova e tal. Ah, quando é que é a prova? Falei, daqui a 2 semanas. Ela, o quê? Falei, daqui a 2 semanas eu tenho que largar no Ironman. Ela, Gabriel, mas você não nadou nada esse período? Eu falei, não, tem 3 meses que eu não nado. Aí ela, ai, meu Deus do céu. Aí começou. Mas aí eu fui responsável, eu combinei com ela, e falei, ó, Rê, se não der, eu vou te mandando feedbacks e eu vou te mandando vídeo, gravar vídeo todo dia. Pra galera que né, você já tá cansado de saber dessa lesão, mas assim, quem não teve tipo de lesão de ligamento, o ligamento tá muito rígido, né? No começo e depois tem que ir soltando. Então, meu braço não passava, cara, um pouco acima da linha do ombro, da cintura. Então, até eu ter a extensão total do braço, até poder nadar, eu fui nadar, acho que eu nadei 4 vezes antes da prova, mas assim, a primeira tentativa de natação foi desesperadora. Seu braço parece que nunca nadou, né? Nunca mexeu o braço na vida. E deu certo, a Eu, natação foi boa até na prova. eu tive uma lesão, cara, faz 10 anos esse ano, na verdade. Inclusive, acho que foi ontem. Foi 5 de dezembro de 2013 a minha lesão. Eu caí, cara, tava andando de longboard, não era nem bicicleta, tava andando de long, descendo uma ladeira aqui em Ribeirão. Cara, caí, quebrei uma clavícula, 5 costelas, perfurei um pulmão Caraca. e tive um traumatismo aí na cabeça. Cara, por tudo isso, tive que ficar internado, dreno no pulmão, encurtando um pouco a história. Não pude fazer cirurgia na clavícula.
tive que esperar a cicatrização óssea para depois começar a mexer. E aí eu mesmo fazendo pedido para saber, fazer raio-x e tudo mais, ver como é que estava. Primeiro sinal de consolidação, falei, beleza, hora de começar a abrir o braço, cara. Meu, era desesperador. Esse negócio de ganhar amplitude, pô, a hora que a pessoa tá deitada na maca, eu começo a fazer com ela, eu falo, pô, pode xingar, porque eu sei que é ruim, cara. É ruim, não É tem ruim mesmo. jeito e precisa. Mas Não, e eu fazendo a distância, cara. Porque ela tava no Brasil e eu lá. Ela mandava os vídeos, ficava com a vassoura, tentando cabinho puxar, de vassoura. fazendo as coisas e tal. Eu falei, cara, que doido. Porque nem lá eu tinha um fisioterapeuta de confiança. Falei, cara, se não for a Rê, já tinha me atendido muito no Brasil antes de eu. Falei, cara, se não for ela, não vou conseguir. E aí deu certo. É, Tipo, eu desci ela desesperada, mas deu certo. O, é. a outra membro do clube também perguntou, acho que já respondeu, mas né, físio seria a parte preventiva ou somente corretiva, né? Então acho que a preventiva é bem melhor, né? Para não ter que Preventiva corrigir é bem depois, né? melhor, cara. Uma, é mais fácil, é mais rápido, e se você colocar na balança entre prevenir a lesão e recuperar uma lesão, se você colocar na balança a questão financeira, que é o que no fim das contas a pessoa realmente opta para a decisão, ali assim, cara, é muito mais barato prevenir. É muito mais barato prevenir. Você pode achar caro fazer 2, 3 vezes no mês ali acompanhamento, ou então fazer um trabalho de prevenção, de fortalecimento específico 2 vezes na semana. Não é só musculação, mas fortalecimento específico direcionado para aquilo. Você pode achar caro, mas se você comparar com o momento que você machucou e tiver que correr atrás do prejuízo, aí você pode preparar o bolso, que é caro. Não, não tem jeito. É uma série de coisas. Então, sempre que possível, previna. E o lado positivo dos atletas amadores que eu trabalho é justamente isso. Geralmente, a primeira vez que eles chegam na clínica é porque eles machucaram. Estão machucados, sentiram isso na pele. E aí, depois que eles fizeram isso, sentiram, falaram: ah, beleza. Acho que agora eu vou começar a fazer uma manutenção com você aqui. Eu tive alta já, mas a gente consegue fazer? Dá para fazer? Eu falei: não, perfeito. Aí, essa pessoa dificilmente vai ter alguma coisa, e quando tem, é uma sessão, já resolveu e pronto, acabou. Do que ficar 3, 4 meses tratando alguma coisa e afastar de prova, de treino. É horrível. E aí, querendo ou não, pensando no atleta amador, qualidade de vida, né, cara? Porque quando você começa a perder qualidade de vida para fazer qualquer outra coisa, esquece o treino, né? É levantar da É, cama, é tá com a família e tudo, por causa disso, o é, atleta profissional de história, né? Mas o atleta amador, pô, não faz sentido levar até esse ponto. Apesar da gente levar, enfim, é. normal. Aí é a hora que a pessoa acaba afastando de vez do É. esporte, desiste de tudo, chuta o pau da barraca. Então não deixa chegar nesse nível, não, cara. O triatlon é muito gostoso para as pessoas que estão envolvidas na modalidade, assim, as provas, é uma coisa muito bacana. Então, vale a pena, se cuida, sabe? Tenha uma galera que te acompanha aí, uma assessoria, um profissional de fisioterapia, de nutrição, de psicologia, porque, e não é uma coisa que só atleta de elite precisa, não, cara. É uma autocobrança individual muito grande dentro da modalidade, porque todo mundo quer melhorar, independente de Uhum. qualquer coisa, da posição, todo mundo tem o seu objetivo. E isso gera um desgaste, você precisa se preparar para isso, não tem jeito. Meu velho, indo para a reta final aqui, qual foi a maior lição que você acha que o esporte te deu, cara? Cara, aprender a me virar, sabe? Aprender, entender, na verdade, a traduzir tudo que eu tive de conhecimento teórico, aplicar isso na prática, sabe? Entender que você pode ter o maior conhecimento que for, você pode ter tudo certinho descrito, a hora que você chega na prática é um mundo completamente diferente. E aí aprender a lidar com as situações, sabe, entender que você tem que crescer nesses momentos, assim como um atleta ele tem que crescer na hora da prova, o fisioterapeuta ele tem que crescer na hora da lesão, né? Na hora de falar, meu, calma, vai dar certo, bater no peito, falar, ó, vamos assumir isso aqui, a gente consegue recuperar. Então, a maior lição que o esporte me deu foi isso, entender que eu sou capaz, que eu tenho que me virar para isso, independente se eu tenho que estudar mais, se eu tenho que conversar com uma pessoa, se eu tenho que falar com algum técnico que eu nunca conversei na vida. A gente tem um grupo dos fisioterapeutas de uma Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, que estão juntos desde os Jogos Olímpicos de 2016. Né? Eu fui para 2016, tal, como voluntário, e, cara, a hora que eu tenho alguma dúvida, eu jogo alguma coisa lá e falo, meu, ferrou. Galera, alguém já pegou um caso assim? Como é que tá?
sabe? Aprende que você precisa se virar e confia no seu taco, assim, sabe? Isso foi a maior lição que eu posso tirar, cara. Hoje, a hora que chega um atleta amador com alguma lesão, geralmente eu já vi isso no profissional. Aí eu falo, não, o cara chega desesperado. Eu deixo ele falar, falo, beleza, calma, vai dar certo, fica sossegado. Então, essa experiência, assim, tal, de confiar e aprender a se virar foi fenomenal. E qual que é o teu sonho hoje? Meu sonho hoje é Jogos Olímpicos, né, cara? Acho que é Paris 2024. Isso como profissional independente, né? Então, assim como os atletas sonham a classificação, meu sonho é permitir que eles vão até os Jogos. Esse é o ponto principal. E não é a prova, né? Eu acho que a fisioterapia, se ela aparecer na prova, na hora da prova, que deu errado. Se o fisioterapeuta apareceu na hora do jogo, pode ter certeza que o trabalho deu errado. Então, assim, mas aquele negócio, pô, o cara vai largar daqui tantos dias, não tem mais nada, cara, deu certo. Esse é o meu objetivo, sabe? Trabalhar com essa equipe, estar ali presente com eles nesse planejamento. Galera, acabou, cada um agora descanso e pré-jogos e vão embora. Eu acho que esse é o ponto principal e saber que o meu trabalho foi bem feito. Assim, isso é o principal objetivo. E depois traduzir tudo isso que eu aprendi com os atletas de alto rendimento para a prática, para o amador, para a clínica especificamente, e passar isso um pouco para os físicos que trabalham comigo, com a equipe. Então, a hora que sempre tem algum caso, eu jogo no grupo nosso, falo assim, galera, está acontecendo isso, e aí, o que vocês fariam? Para tentar mostrar um pouco para eles que é possível. Então, tentar chegar nesse ponto, jogos 2024, depois a gente pensa, e aí também fazer com que todo mundo cresça ali e traduzir um pouco disso para os amadores que chegam até a clínica. Se tiver tudo isso, eu dou mais do que satisfeito. Achei que seu sonho fosse não quebrar mais em prova também. Esse daí eu tenho certeza que eu vou quebrar, cara. Esse daí, o O- Eduardo que prescreve os treinos para mim, assim, tal, ele falou, cara, e aí, como é que você tá? Eu falei, Du, manda aí, mas eu tô ferrado, cara, eu vou fazendo do jeito que tá, do jeito que dá. Tenho o objetivo de fazer algumas provas ano que vem, mas já tenho certeza que vou ter que treinar muito para não quebrar, porque, ó, tô quebrando no treino, você imagina na prova. Cara, o Gustavo de 2000, o Gustavo nadador, quando pisou nas Olimpíadas de 2021, como é que foi para você estar ali em Tóquio? Cara, estar envolvido, na verdade, Hum. com os jogos em si, né, com preparação, com o momento Kona, sabe? Aquela coisa. Eu já tinha ido para Kona em 2019, para o Iron, e aí foi num momento completamente diferente, pré-Jogos Olímpicos, né? Estar envolvido com aquele momento ali, assim, foi a realização de um sonho, de estar ali, assim, envolvido com tudo isso, né? Com os atletas até aquele momento, e ao mesmo tempo uma coisa broxante, porque, pô, pandemia, tudo esquisito, ninguém confiante, aquela coisa de lesão, pré-jogos e tal. Então foi uma coisa de sensação de vencimento. Pô, eu venci, consegui chegar até aqui minha carreira. Eu sempre sonhei com esse momento, estar envolvido com isso e cheguei. Ao mesmo tempo falar assim, pô, beleza, cheguei, eu ainda quero mais, cara. Eu quero mais que isso. Eu achei que dá para ser melhor que isso, estar envolvido com alguma coisa um pouco maior ainda. Então, assim como os atletas querem melhorar o seu desempenho, o meu também. Então, o crescimento ali foi excepcional, foi um baita de um aprendizado. Acabou, dia seguinte, falou, beleza, quando que é o próximo, sabe? Ainda bem que são 3 anos e não 4, porque já começa a pensar em um monte de coisa. Mas foi uma experiência entre altos e baixos, entre pandemia e ficar travado fora do país, que era para ficar 3 semanas, ficamos 3 meses. Foi um aprendizado sensacional, cara. Eu acho que isso não foi possível como atleta, mas como profissional, eu vejo que, pô, estou envolvido com isso, continuo envolvido com isso e sei que vai ter 2024 e eu tento me planejar, falar assim, pô, depois a gente pensa, mas a cabeça já está assim, cara, 2028 é logo ali, né? Mas será que 2032? Depois você começa a pensar numa outra coisa. Calma, Calma. calma. Eu sei que vai ser um trabalho, mas se puder continuar indo atrás disso, que esse vício nessa sensação de competição é excepcional, é animal. Velho,
te agradecer pelo papo, pela resenha. Porta sempre aberta aí para você. Prazer te conhecer pessoalmente em Brasília, né? A gente já conhecia mais na internet tudo, mas em Brasília a gente trocou ideia lá e, pô, portas aí, sempre precisar do Mundo Tri, tá aqui, quiser escrever, vídeo, áudio, qualquer coisa, pode tá em casa aqui. Não, que é isso, cara. Eu que agradeço, sempre acompanhei, na verdade, até acho que na primeiro podcast que você gravou, a primeira entrevista, na verdade, que foi com o Eduardo, e a gente estava travado em Portugal, assim, então eu Foi. estava dividindo o quarto com ele. Desde então, cara, já acompanhei o trabalho de vocês, Valeu. sem crescimento e tudo mais. Pô, foi sensacional, pode ter certeza que a gente vai manter muito contato, vou te mantendo informado assim, das atualizações, como que estão as coisas, tudo que der para falar. E vamos ver, 2024 eu me comprometi com o pessoal da clínica aqui de mostrar um pouco mais do dia a dia com os atletas de alto rendimento, né, cara? Todo mundo me cobra, inclusive os físicos que trabalham comigo. Então vamos ver, 2024 é meu objetivo pessoal, acho que vai dar certo. Vamos ver. Ah, vamos armar isso aí junto. Vamos desenhar isso aí junto. Ia ser legal mostrar isso aí aqui para a galera ver também a Bora. diferença, ver o quanto que trabalha um atleta de alto rendimento, enquanto trabalha também toda a equipe ali que está com ele. Perfeito, Fechou. combinado. Valeu, galera. Esse foi Valeu, mais um cara. Obrigadão, MTCast Gabriel. com o professor doutor Gustavo Melis. Eu ia encerrar, tinha que encerrar assim. Valeu, galera. Até semana que Valeu, vem. valeu. Falou.